Salve, galera! Seja bem-vindo de novo, de volta a mais um episódio da nova temporada do E aí, pai? Que bom que você está aqui. E aí, pai? E aí, tudo bem? Beleza, tudo certo, pai? Tudo certo. Bom, depois de um pequeno hiato de descanso, e a gente já está trabalhando há um tempo já, na verdade, agora nós estamos de volta com o seu podcast... quase que não sai. De novo, com o seu podcast favorito. Corrige isso. Não precisa corrigir não, vambora, que aqui o negócio é bruto mesmo. Com o seu podcast favorito, com o meu podcast favorito, com o nosso podcast favorito, o melhor podcast do Brasil. E aí, pai? Não é verdade, pai? Graças a Deus estamos de volta. Esse período que ficamos sem gravar, os fim de ano, aquelas coisas todas, mês de janeiro, ele tirou férias na primeira quinzena, eu na segunda quinzena, e chegamos, demos um tempinho, mas agora estamos de volta e toda semana terá um episódio novo e vai ser maravilhoso, vai ter muita coisa boa esse ano. Vai ser maneiro demais, a gente tem muita coisa para trocar ideia. Nós estamos programando já algumas expansões para este podcast, então pode ter certeza que vai ser muito, muito, muito legal. Então, sem mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Inclusive, esse ano, sabe o que vai acontecer agora? Cortes desse podcast. Sabe o que é corte de podcast, pai? Sabia que para o podcast viralizar, tem que pegar trechos pequenos do podcast e postar num canal de cortes? Esse ano vai ter cortes do E aí, pai. É isso mesmo. Você verá cortes do E aí, pai. É o Coroinha que vai fazer o corte? Não sei se vai ser o Coroa, se a gente vai pegar algum outro editor para fazer os cortes, mas eu sei que vai rolar o corte desse podcast. Não só Reels do Instagram, mas cortes no YouTube de trechos maravilhosos desse podcast. É isso aí. Que você tanto ama. Inclusive, o nosso podcast, pai, ficou assim, ó, no top 3, top 2 de vários amigos nossos. Eu fiquei muito feliz, muito empolgado. Então, hoje você vai mandar um salve para quem? Eu quero mandar um salve pro meu amigo Hélio Miura, lá no Japão. Saudade do Japão. Um abraço, pastor Hélio. Nossos amigos lá do Japão, não só pro Hélio, toda a galera lá que nos acompanha lá, das nossas igrejas lá do Japão, nossos amigos de lá. Bom, já que você vai mandar um salve para alguém do Japão, eu também vou mandar um salve para alguém do Japão. Um salve para o meu amigo Bruno Ishii, que é o genro do pastor Hélio. E aí, meu brother, tamo junto, Brunão, casado com a Yumi. Mano, um abraço, saudade de vocês. É isso aí. É muito bom ir lá pro Japão, pregar lá. A gente trabalha muito, mas também a gente faz muita coisa legal lá. O Japão é incrível, é muito legal mesmo. Você moraria no Japão, pai? Moraria, eu já fui ao Japão 17 vezes. 17 vezes. Eu acho que eu tenho, só de viagem para o Japão, tem muitas horas de voo, dá 24 horas de voo para ir, 24 horas de voo para voltar. Cara, não dá 48, mais horas, não? 24 horas só de voo, né? Só de voo. Mas a viagem é longa, até contando de sair de Marília até chegar lá, depois de todos os trâmites de aeroporto, chegar antes, fazer check-in, depois dos trâmites lá em Dubai, para onde a gente tem ido, a rota que a gente tem feito. E depois descendo em Osaka, mais 3 horas e meia de ônibus, mais uma em hora Osaka de carro. Eu não desci ainda. Quando a gente chega lá, já deu 44 horas. Em Osaka eu não desci ainda, desci em Nagoya. Mas voo são 24 horas. E 24 horas de voo para voltar. É 14 horas e meia até Dubai, mais 9 horas, por aí, 9 e pouquinho, até Osaka. Em Osaka eu não desci ainda, mas uma vez que eu tava lá, que deu aquele tufão, uma boa parte do aeroporto de Osaka ficou embaixo da água, cara. É porque o aeroporto de Osaka é um aterro que foi feito na parte do mar, né? E lá em Nagoya, onde você estava também, é um aterro. É massa pra caramba, é legal demais. Mas hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é muito legal, muito importante e muito atual. Por quê? A gente já falou um pouco sobre isso aqui algumas vezes, sobre o cristianismo somente de adesão, cristianismo cultural. Quando a pessoa só adere à cultura gospel, cultura da igreja, porque acha legal, porque encontrou um grupo social, mas não adere à fé de verdade. Então hoje o assunto é Jesus versus religiosidade. Pegou o negócio, hein? E aí? É bom tema. Comunica o tema na hora aqui, viu, pessoal?
Comunica o tema na hora. Esse é o tempero do nosso podcast aí, pai. Ele entendeu? Fala assim, ó, eu perguntei pra ele antes qual vai ser o tema. Ele falou, na hora eu te falo. Não, sabe por quê? Porque o pessoal fica falando pra gente trazer convidados. Eu acho que a gente pode até um dia ou outro trazer convidados, inclusive quando a gente for falar sobre relacionamentos, eu quero trazer aqui Dona Rosângela e a Dona Jamila Jardim. Legal. Eu acho que a gente pode fazer isso um dia, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com um formato que seja diferente dos outros formatos. Tá. Se for pra gente fazer mais do mesmo, tá. Não é verdade? Vamos lá, então. Começando, então. Então vai, então. O grande problema é que, começando, a gente tem que olhar lá para trás, há 2000 anos atrás. Os judeus, desde o período do cativeiro babilônico para frente, eles começaram a dar uma interpretação errada sobre o Messias. Sim. Eles começaram a acreditar em um Messias que seria político, militar, que viria e ia erguer Israel como uma superpotência mundial, e depois, quando eles estavam debaixo do domínio romano, ele viria libertar Israel do domínio romano, Sim. erguer Israel como uma superpotência, Israel viraria uma superpotência bélica e militar de um modo geral. Mas Jesus vem com a nova proposta. Sim. Aí Jesus vem e não nasce como eles tinham, apesar das profecias apontarem a cidade de Belém, como Miqueias 5:1, apesar de tudo que estava escrito, eles tinham alimentado a ideia errônea ou errada sobre o Messias. Jesus vem, nasce em Belém da Judeia, um ambiente simples. Jesus vem, não chama nenhum fariseu para ser apóstolo. Teve fariseu que se tornou discípulo. Sim, teve vários fariseus que se converteram depois na história da igreja. Sim. Alguns se tornaram discípulos ocultos, tipo Nicodemos e outros. Apóstolo? Mas para os 12, para o colégio de apóstolos, né, Jesus chamou pescadores, Sim. gente sem influência, gente da Galileia. O estado da Galileia era considerado, chamado pelos judeus da Judéia, de a Galileia dos gentios, porque era uma mistura de gente, ali tinha gente de várias raças, tinha tido a miscigenação de boa parte da raça, apesar dos judeus. Qual é a definição de gentil, para quem não sabe o que é gentil? Gentil para o judeu é aquele cara que não é judeu, que não pertence à raça judaica por sangue. Né? Ou seja, ele é um gentil. Nós somos gentios. Nós, para os judeus, seríamos gentios. Para Jesus, não. Não, é porque quando a gente vê, por exemplo, alguns textos que falam que Jesus veio tanto para os judeus quanto para os gentios, está significando que Jesus veio tanto para o povo de Israel quanto para nós. Jesus veio como Salvador de toda a humanidade. Aí o que acontece? Jesus chama galileus para ser os 12 principais, gente Sim. sem expressão, gente considerada sem cultura, e Jesus não fez o jogo dos caras. Coroa, fala o nome agora rápido dos 12 apóstolos. 10 segundos. Tempo. 10, 9, 8, 7, gente, 6. Ele não acertou nenhum. Muito bom, excelente. O Davi tá zoando aqui com o Jonathan. Ele é o nosso cameraman aqui. E ele tá zoando com o cara. Mas o Jonathan faz um excelente trabalho, por isso que a gente chama de coroa de brincadeira. Ele sabe tudo, sim. Ele ficou quietinho ali. Mas um dia desses nós vamos ter que mostrar ele. Já que você vou mostrar. Vamos mostrar ele hoje no final. Mostrar. Aí vamos botar a câmera dele. A próxima vez a gente vai botar uma webcam ali para filmar o rosto dele, a reação dele. Tá bom. Nós vamos pegar ele hoje no final para mostrar. Mas voltando ao assunto, então Jesus pega os galileus. Começa por lá. E Jesus vem. E aí Jesus tem um comportamento diferente daquilo que era a cultura religiosa judaica. O sistema religioso. Sistema religioso judaico. Jesus comia com os pecadores. Certo. Jesus conversava com os cobradores de impostos, chamados de publicanos na época. Jesus conversava com prostitutas. Jesus conversava com o povo em geral. Coisa que a religião judaica tinha se distanciado. Um fariseu não cumprimentava um publicano. Um fariseu não cumprimentava, nem passava nem perto de uma prostituta, não passava nem perto de uma pessoa que eles consideravam pecador. Se eles fossem numa calçada, eles vissem alguém que eles consideravam pecador, eles mudavam de lado da rua para não cumprimentar. A religião tinha se tornado legalista. Aí Jesus vem com a máxima. Um dia, quando Jesus chamou Levi, que é o Mateus, né? O Mateus para ser um dos 12, na verdade chamou para ser discípulo. E Levi se levanta da coletoria e segue a Jesus, não cumpriu nem aviso prévio. Está em Mateus 9:9. Mas, à noite, o Mateus resolveu dar um culto na casa dele, um jantar. A Bíblia fala que ele deu um banquete. E chamou quem? Jesus.
E quem que ele chamou? Os seus amigos, coletores, fiscais de renda, só para trazer cobradores de impostos. Só para trazer um contexto, cobrador de imposto era uma das pessoas que os judeus mais detestavam, tá? Porque eles cobravam impostos para repassar para o Império Romano. Só que qual que é o negócio? Eles poderiam cobrar a taxa que eles quisessem, desde que eles passassem a cota que eles tinham que passar para o Império Romano. Então, eles eram extremamente corruptos e é por isso que o povo judeu detestava. Eles eram tipo gangster da época mesmo, assim, muito semelhante com alguns políticos brasileiros. Então, o que acontece? Como você falou, um cobrador de imposto, um fiscal de renda da época, o que ele era? Ele era um funcionário de Roma. Uhum. Ele ganhava bem, já tinha um excelente salário. Desde lá, 2000 anos atrás, os fiscais de renda ganham bem. Só que ele já desviava ainda. Só que eles podiam desviar. Muitos deles eram ricos, como Zaqueu e outros. Mas Jesus chamou Mateus. O Mateus ofereceu um excelente jantar e chamou seus amigos. E Jesus está lá com seus discípulos, comendo com eles. E vê os fariseus e fala: por que o mestre de vocês come com os pecadores? E Jesus ouviu isso e respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar aqueles que se consideram justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aí Jesus estabeleceu a máxima que entra no nosso tema para valer. E Jesus diz o seguinte, e ele diz: não se coloca remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo vai arrebentar a veste velha, e vai ficar maior a ruptura. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho vai fermentar e vai arrebentar o odre. Você vai perder o odre e o vinho. Sim. O que Jesus estava dizendo era: a minha proposta não é colocar um remendo no judaísmo. A minha proposta não é trazer algo novo para dentro do judaísmo, que é um odre velho. Sim. Que não aguenta isso. Jesus não veio colocar um remendo na religião judaica. Jesus veio começar a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Jesus veio começar uma nova raça a partir da humanidade que já existia. Ele vem chamar um povo para fora e começar a nova raça. A proposta de Jesus não é um remendo para a religião judaica. Então, a religião em si, só esse ponto aí você já fala, a religião por si só, ela emburrece e embrutece o homem. Sim, até porque, na realidade, a religião judaica, até aquele ponto, apontava para ele. Então, Jesus Cristo cumpriu com tudo aquilo que o judaísmo tinha como lei, porque, por exemplo, com as festas, com a lei de Moisés, com os mandamentos, com aquilo que os profetas haviam falado, com tudo aquilo que está no Gênesis, no Êxodo, enfim, com o Pentateuco, Jesus cumpriu tudo, tudo se cumpre nele mesmo. Então, na realidade, é isso que Jesus vem trazer. Jesus vem trazer o cumprimento daquilo que apontava para ele. É legal porque quando a gente estuda história da igreja, história de Israel, história do Velho Testamento, você vai ver que Jesus está presente na palavra de Deus desde sempre, desde Gênesis capítulo 1, entendeu? Quando Deus fala, façamos o homem, com quem Deus está conversando? Está conversando com a Santa Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali naquele momento, você vai perceber que Jesus Cristo está cumprindo. Quando ele abre o livro de Isaías e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Era uma profecia que havia sido feita centenas de anos atrás, que estava se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele traz esse algo novo. Agora, o problema é que os judeus, eles acrescentaram, como meu pai muito bem disse, eles anexaram um monte de coisa. Eles criaram um monte de leis a mais que não era nada aquilo que Deus queria, que não era nada aquilo que era a vontade de Deus. E aí, esse sistema religioso acabava oprimindo as pessoas, acabava embrutecendo as pessoas, como meu pai falou. Então vem o Senhor Jesus Cristo e fala assim, eu sou o oposto a esse sistema religioso. Isso aí que vocês estão fazendo, na verdade, isso aí é o odre velho. Eu venho trazer aqui o que é verdadeiro, eu venho trazer a revelação máxima do Pai, porque Hebreus capítulo 1 vai nos dizer que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. E aí eu gosto de 2 textos para falar sobre Jesus versus religião, pai. Mas você quer falar uma parada? Não, pode ir. Sabe um texto que eu gosto muito, pai? Eu gosto quando Jesus Cristo chega no templo, que ele vira as mesas, que o pessoal usa isso para tentar justificar qualquer tipo de violência, comportamento agressivo. Nada disso. Uhum. Jesus Cristo, ali naquele momento, ele está se opondo exatamente ao sistema religioso da época, em Mateus capítulo 21, porque as pessoas estavam fazendo da fé um negócio.
e estava fazendo da fé um negócio dentro do templo, dentro da casa de Deus. Então Jesus Cristo vira a mesa dos comerciantes. Mas a parte que eu acho mais interessante é a partir do versículo 18, quando ele fala assim, ó, de manhã, Mateus 21, versículo 18, de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira, nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. E o pessoal, eu já até preguei sobre esse texto, o pessoal às vezes tem uma má compreensão sobre esse texto, só que esse texto tem tudo a ver com aquilo que Jesus Cristo tinha acabado de fazer. Por quê? Olha só que interessante. Pega essa, segura essa, pai. Eu deixo você usar essa no seu próximo livro ou no seu sermão de domingo. Olha só que massa. É meme, mais ou menos. Olha só. Lá em Gênesis capítulo 3, pai, quando Adão e Eva pecaram, eles tentam costurar para si roupas de folhas, certo? Vem o Senhor Deus e corrige. Vem o Senhor Deus e fala assim, não. E dá roupas para eles de pele que iam durar. Certo? Porque roupa de folha é uma tentativa humana de se religar a Deus. Religião também significa religar. Quando Jesus vai para a figueira, ele está procurando fruto, ele não está procurando folha. É por isso que ele manda a figueira secar. Quando Jesus está procurando o nosso coração, procurando aqueles que adoram o Espírito em verdade, ele está procurando fruto. Ele não está procurando folha, ele está procurando frutos verdadeiros, ele não está procurando religiosidade. Ele não quer um sistema religioso que a gente montou, ele quer fruto de transformação, domínio próprio, mansidão, humildade. Ele quer que a gente seja aqueles que cumprem a vontade do Pai. Então é por isso que eu gosto demais desse texto. Quando Jesus Cristo sonda o nosso coração, ele está encontrando folha ou ele está encontrando fruto? Entendeu? Ok, dentro disso daí, o que acontece é que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida com Deus não é uma religião, é um relacionamento. Relacionamento. Se a gente for resumir a Bíblia numa palavra, talvez a gente vai dizer amor. E eu diria não, a melhor palavra é relacionamento. Porque o que é a história da Bíblia? Quando você começa, é uma revelação do Deus Criador, em seguida desse Deus que cria, esse homem que cai em pecado e quebra o seu relacionamento com Deus, e daí para frente a Bíblia vai tratar de Deus preparando um povo para restaurar esse relacionamento quebrado. Sim. E quando Jesus vem para nos reconciliar com Deus. A morte de Jesus na cruz nos tornou amigos de Deus, nos reconciliou com Deus. E nós nos tornamos amigos de Deus. Nós estávamos numa posição de inimigos e nós nos tornamos amigos de Deus através do sacrifício de Jesus. Agora, a questão da religião é sempre uma tentativa humana para tentar se aproximar de Deus. Sim. Tanto as religiões pagãs, em qualquer lugar do mundo onde houver uma religião pagã, é uma tentativa humana de tentar fazer uma coisa para agradar a Deus. Mas o cristianismo verdadeiro não é isso. Jesus veio para que a gente pudesse ter um relacionamento real, pessoal, prático com Ele mesmo, com o Pai e com o Espírito Santo. Agora, quando eu disse que a religião acaba cegando, embrutecendo, é porque eles estavam tão cegos que em nome da Bíblia e em nome de Deus, eles mataram o Filho de Deus. Sim. Então, a cegueira, Jesus curava um enfermo que era impossível aos olhos humanos. Jesus ressuscita o Lázaro, 4 dias na sepultura, cheirando mal. Lázaro, vem para fora. E o cara vem para fora. E aí os fariseus, os líderes religiosos falaram, vamos matar Jesus. O ápice da religiosidade para mim, pai, é quando tá Jesus e Barrabás na mesma plataforma e eles gritam para soltar Barrabás. Para mim ali é o ápice da religiosidade, porque o cara, ele quer o bandido liberto, mas ele quer crucificar o Salvador. Então, o que acontece com isso daí? O que acontece é que Jesus se tornou uma ameaça para o sistema religioso. E muitas vezes a fé prática vai se tornar uma ameaça para os religiosos. Os religiosos, aí hoje nós temos religiosos de mais diferentes segmentos. No Brasil, como as duas religiões maiores são os católicos e os evangélicos, no Brasil você tem religiosos católicos e você tem religiosos evangélicos. À medida que os anos vão passando, se você não tiver cuidado, você vai virando um sistema religioso. Sim. E o risco que a gente corre é de virar um religioso, porque a religião não agrada a Deus.
Agora, o que agrada a Deus é uma vida no altar, uma vida dedicada. É alguém que desenvolve relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, e passa a amar a Jesus Cristo de todo o coração, passa a amar o Senhor Deus, o Pai, com todo o seu coração, alma e entendimento, com todas as suas forças. Se a gente não olhar para a fé cristã como relacionamento, você adora por quê? Porque você ama. Sim. Você contribui por quê? Porque você ama e quer ver o reino de Deus avançar. Você ora por quê? Porque você quer ter relacionamento cada vez maior, quer ter uma comunhão cada vez mais profunda, quer ter experiências, quer ver o céu se manifestando na terra. Essa é a grande diferença, porque mesmo no meio evangélico, à medida que você vai se tornando religioso, eu fico olhando para algumas coisas religiosas. O religioso, ele vai reclamar do sermão, primeiro ele vai reclamar do louvor, que ele não gosta, ele vai reclamar do sermão, ele vai reclamar de pregadores, ele vai acabar de assistir um culto. Ele vai reclamar de quem pegou o microfone para orar. Ele vai dizer assim, por que orou tão alto? Por que demorou tanto? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Por que precisa disso? Porque ele se tornou um religioso no decorrer dos anos. Então a gente tem que vigiar o tempo todo para a gente não se tornar religioso. Eu me recuso a alguém dizer, você é um religioso, eu vou dizer, não, eu não sou um religioso, eu sou um seguidor de Jesus Cristo e eu procuro desenvolver esse relacionamento com Ele na dependência máxima do Espírito Santo dia após dia. Eu procuro ser apenas um porta-voz dele, um mensageiro dele, um embaixador dele entre os homens. Eu creio que esse é o caminho. E, na realidade, essa é a nossa luta também, para a gente não tentar, através da nossa inteligência, da nossa força do braço, montar um sistema, entendeu? E cair dentro de um sistema, porque quando a gente cai dentro do sistema religioso, como você já falou, a gente fica cego. A gente não consegue perceber isso, entendeu? Mas é por isso que é importante o relacionamento, porque é o Espírito Santo que ilumina a sua mente, ilumina o seu coração, e você percebe, poxa, isso aqui é só um sistema religioso. Mas como é que eu identifico isso? Bom, primeira coisa, quando a pessoa começa a achar que cumprindo algumas coisas assim, algumas regrinhas, algumas coisas humanas, uma agenda, ela vai agradar mais a Deus do que o outro. Quando ela acha que ela merece mais a graça e favor de Deus do que o outro. Quando ela acha que ela é mais santa, mais pura do que o outro. Tudo isso são sistemas religiosos. É só você ver que é exatamente o que os fariseus faziam, entendeu? Ou você achar que Deus só vai agir se for dentro daquele sistema. É como aí você vira seita. Quando você achar que Deus está preso naquele sistema. Sim. O que define uma seita cristã é quando você, por exemplo, há uma igreja ou um grupo religioso que diz assim, para ser salvo tem que ser membro dessa igreja, Sim. Tem que ser membro desse grupo, tem que pertencer a esse grupo. Quando você diz isso, você já se tornou seita. Totalmente. Tem várias coisas que marcam uma seita, várias coisas, mas uma delas é essa. E aqui você vai conhecer alguns grupos que falam assim, tinha alguns grupos aí que não davam nem paz do Senhor para nós, porque eles diziam que só eles são salvos. Para ser salvo tem que ser membro daquela igreja. A paz é só para os irmãos. Para os colegas, uma boa noite. Não é verdade? Misericórdia. Agora, eu quero fazer um tema agora que vai esquentar agora. Tá? Manda. Os religiosos evangélicos, vamos trazer um assunto, puxar para hoje. Os religiosos, há 2000 anos atrás, rejeitaram Jesus. Sim. Com a Bíblia, o Velho Testamento na mão, que tinha mais de 400 profecias que se cumpriram exclusivamente em Jesus. Todas elas cumpriram. Sim. E eles se tornaram tão cegos pela prática da religião que eles rejeitaram o Deus da Bíblia. Sim. Em nome do Velho Testamento que estavam na mão, certo? Porque eles começaram a dar sua própria interpretação. Sim. Eles não deixaram a Bíblia explicar a própria Bíblia. Então, há 2000 anos atrás, os religiosos, os fariseus, escribas, saduceus, rejeitaram Jesus Cristo em nome da Bíblia que ele tinha na mão, em nome da fé cega que eles tinham abraçado, Sim. em nome da interpretação. Pior, em nome da tradição que eles haviam abraçado. E hoje, os religiosos rejeitam o Espírito Santo. É verdade. Hoje, os religiosos, conservadores, tradicionais, rejeitam o Espírito Santo. As pessoas, muitos desses religiosos conservadores, tradicionais, de igrejas históricas hoje, estão dentro da igreja, e muitos deles pregando a palavra, rejeitando os dons, as operações, os ministérios e o agir do Espírito Santo. As pessoas são capazes de aceitar algumas
ideologias, são capazes de ficar dentro da igreja defendendo ideologias marxistas, esquerdistas, são capazes de ficar defendendo outros grupos e até outras religiões. Tem gente dentro da igreja, chamada cristã, evangélica ou católica, que defende outros grupos, que até grupos aí que tem até ocultistas, vamos dizer, são ocultistas alguns desses grupos, porque alguns deles são daqui e são de lá. Que a gente considera um desses grupos como o outro lado da luz. Com certeza. E eu não vou ficar aqui falando o nome, mas você já matou a questão em um desses grupos. Tem gente que é capaz de aceitar isso, que é capaz de aceitar vícios, que é capaz de aceitar uma série de coisas, mas rejeita o Espírito Santo. Posso jogar mais gasolina? Já, manda ver, explode o negócio. Pessoal, principalmente o pessoal reformadinha, eles têm um super, ultra, mega problema com mulher na liderança e com mulher pastora, mas não flui nos dons do Espírito, não libera uma palavra de conhecimento, a igreja não vai para frente, a igreja não cresce e fica batendo em liderança feminina e é um horror falar sobre a liderança feminina, mas quando também a gente vai ver a questão do fruto dos dons do Espírito, agora, sobre os ministérios femininos, vou dizer uma coisa muito legal para se você tem resistência. Eu sei, o texto que eles se apegam é lá de Coríntios, 1 Coríntios, e o outro é lá de 1 Timóteo capítulo 2, que Paulo diz, não permito que a mulher fale na igreja, fique em silêncio, diz em Coríntios, em Timóteo. Porque aí Paulo usa um argumento lá, dizendo não foi o homem que pecou, foi Eva que pecou primeiro, então se ela quiser saber alguma coisa, fique em silêncio, pergunte ao seu marido em casa e tal. Paulo disse isso, certo? Certo, está na Bíblia, tá? Foi lá em Corinto, que diz também para as mulheres deixar o cabelo crescer e tal, que o cabelo era o véu, enfim. E lá em 1 Timóteo 2. O Paulo falou isso, certo? Mas o Deus do Paulo, lá em Joel, há 800 anos antes de Cristo, profetizou, deu uma profecia através de Joel, dizendo o seguinte, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, eu fico com o que o Deus do Paulo disse. Com certeza. Eu vou ficar com o que o Deus do Paulo disse. E outra coisa, no dia de Pentecostes, tinha 120 irmãos, 120 reunidos no cenáculo. Quando o Espírito Santo desceu e as línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de Pedro, de João e dos apóstolos, pousou também sobre a cabeça das mulheres que estavam ali. Os homens e as mulheres, no dia de Pentecostes, receberam a mesma porção, e a mesma unção e o mesmo poder do Espírito Santo. E elas poderiam fazer a mesma coisa que os homens faziam. Então, na nossa igreja, as mulheres têm vez, têm voz e têm ministério. É isso aí. E aí a galera fica se preocupando com essas paradas e me lembra muito o farisaísmo da época, porque é aquela história que Jesus fala em Mateus capítulo 23. Olha que interessante. Mateus capítulo 23, versículo 25. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e de falta de domínio próprio. Fariseus, lavem primeiro o interior do corpo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Então é uma galera que fala muito sobre as coisas de fora e que aponta erro de todo mundo, mas que não olha para si mesmo e para o próprio defeito. E aí a gente pode trazer exatamente isso sobre como identificar um sistema religioso. Meu irmão, se você está criticando demais, falando demais do outro, falando demais da igreja, falando demais do pastor X, do pastor Y, do pastor tal, se tem aí, a gente não precisa falar nome, mas pastor do Instagram, que o cara só se promove em treta o tempo todo, todos os stories do cara, todas as postagens, é só para falar mal de igreja, só para falar mal de pastor, só para falar mal de ministério dos outros, cuidado, porque provavelmente é só mais um religioso fazendo barulho, enquanto na realidade Deus quer um relacionamento verdadeiro com você. E boa parte desses que ficam aí dizendo que estão defendendo a fé, na verdade, vocês estão negando a ação do Espírito Santo. Então, muitas dessas pessoas que hoje criticam o movimento pentecostal, o agir do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o exercício dos dons, a liberdade das pessoas fluírem nos dons, são pessoas que suas igrejas têm 100 membros, 120 membros, 150, não chega a 200. Quando chega a 200 é muito, e eles estão
feliz da vida, achando que esse é o modelo do cristianismo de Jesus. Então, eu quero encorajar você a não dar ouvido a esse tipo de coisa, mas a se mover pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas, o homem é o mesmo. Assim como Jesus foi rejeitado, sim, quando uma igreja, quando um pastor resolve dizer que os dons, os ministérios e as curas e os milagres era só para os dias dos apóstolos, que isso cessou com a morte do último dos apóstolos, nós chamamos isso de cessacionismo. E aí, esse tipo de pastor e esse tipo de gente se tornou apenas religiosos, teóricos, que ensinam teoria e que pregam teoria. E eu queria agora ir para um outro ponto. Deixa eu só fazer um disclaimer rápido. O problema não é a igreja ser pequena ou ter um número pequeno de membros. O problema é a mentalidade, entendeu? Porque o problema é quando a partir do momento que o cara tem 100, 120, 150 membros e o cara acha que, tipo assim, não, é isso aqui mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem, e eu vou ficar aqui assim para sempre, o cara passa 15 anos sem batizar uma pessoa. É que eu estava falando sobre isso, eu não tenho absolutamente nada contra o pastor de pequena igreja. Não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que se você rejeitar o dom do Espírito Santo, se você rejeitar o ministério do Espírito Santo, seu ministério vai ser estéril. Vai. Não vai ter crescimento. Só tem teoria, né? Não vai ter mover nenhum, não vai ter milagres, não vai ter nada, e você vira um teórico. Agora eu queria ir para outro ponto. Davi, e a gente vai ao último ponto agora, né? Beleza. Davi, você sabe qual é a diferença entre... Eu sei que você sabe. Fala para nós qual é a diferença. Agora eu estou te entrevistando. Agora virou de lado a mesa. Vamos ver se eu sei. Você sabe Espero qual é... que eu saiba a resposta. Sabe? Você sabe qual é a distância e a diferença entre o cristianismo atual, de um modo geral, mas não é todo mundo, mas vamos melhorar. Uma boa parte do cristianismo atual. Você sabe qual é a diferença entre boa parte do cristianismo atual e o cristianismo do primeiro século, do livro de Atos, do Novo Testamento do primeiro século? Eu acho que eu sei o que você quer que eu responda. Eu acho que a intensidade da manifestação dos dons, dos milagres, o nível da fé, de revelação, era algo muito superior ao que a gente vive hoje. Eu acho que a gente conversou sobre isso um pouco no discipulado ontem, né? Sim. Então, por exemplo, você vai ter, quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária e ele vai anunciar o evangelho e algumas pessoas são curadas e alguns sinais acontecem e as pessoas confundem ele com deuses, né? E até chamam ele de Júpiter, Mercúrio. Mercúrio, né? Barnabé de Júpiter. E Barnabé de Júpiter. E aí eles são confundidos com deuses, só que obviamente ele não aceita nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de idolatria, ele rejeita isso e manda as pessoas apontarem para Deus. E hoje, na realidade, as pessoas têm dificuldade de identificar em nós o Deus do cristianismo, né? Então, é porque eu estava falando de relacionamento. Nós começamos falando sobre isso, que não é uma religião, um relacionamento. Sim. E nós passamos para essa questão de que se você é religioso apenas, você vai rejeitar os dons, a ação do Espírito Santo, somente se você é um conservador histórico, cessacionista, ou se você é alguém reformado, ou coisa dessa forma. Sim. E você vai, ou dependendo do nível de pregador que você escuta. Ou então você vai se tornar um liberalzinho desses aí que não está com nada também. Mas o que eu estava tentando dizer é que o que nós precisamos hoje é resgatar das páginas da Bíblia o que nós lemos da Bíblia. Sim. Aqueles irmãos não tinham uma Bíblia na mão. O Novo Testamento foi resultado da ação deles. Sim. Mas eles tinham um relacionamento tão profundo com Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, que você vai pegar Pedro logo em Atos 3, curando um coxo, e as pessoas correm para cima dele e ele diz, espera aí, não fui eu, foi Jesus. Uhum. Por que vocês estão olhando para mim assim? Foi Jesus, aquele que vocês crucificaram. Uhum. Aquele que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, ele que deu perfeita saúde a esse homem. Você vai pegar Atos 10, Pedro chega na casa de Cornélio, como é que você vai ver um quadro daquele? Os romanos mandavam nos judeus, os romanos humilhavam os judeus. E o Cornélio era um centurião, um comandante do quartel lá de Cesareia Marítima, cuidava da ordem naquela cidade, do porto ali, toda a questão portuária.
E ele se ajoelha, o Cornélio se ajoelhou nos pés de Pedro, para adorar. E Pedro pega na mão dele e fala, levanta que eu sou homem como você. E esse texto que você mencionou está em Atos 14, quando Paulo e Barnabé chegam em Listra. E aí eles curam um coxo de nascença, o cara pega boi, o sacerdote lá pega boi, flores, tudo, e já queria fazer um altar para eles, chamando eles, dizendo, os deuses se fizeram homem, desceram até nós. E Paulo tem que rasgar as roupas, ele vai dizendo, por favor, misericórdia, nós somos iguais a vocês. E o cristianismo hoje tem dificuldade. É aí que se tornou religião. Sim. Tem dificuldade de provar que servimos a Jesus vivo, que responde a oração hoje, que cura hoje, que liberta hoje, que faz milagre hoje, que restaura hoje. Está tão misturado com as coisas do mundo e com o sistema do mundo que fica difícil a pessoa identificar o Senhor Jesus. Eu volto para o tema original, a religião, o cristianismo se tornou uma religião. Sim. E uma religião não flui nesse nível de poder. Então, enquanto os discípulos ali de Atos muitas vezes eram confundidos como, entre aspas, deuses, e às vezes tinham dificuldade. Quando você pega Mateus 14, 18, vai dizer que Paulo e Barnabé, com muita dificuldade, evitaram que fizesse sacrifício a eles. Foi com dificuldade que eles acalmaram e falaram, não somos Deus, somos homens igual a vocês. Sujeitos às mesmas paixões, às mesmas coisas. Nós apenas apresentamos Jesus Cristo a vocês. Agora, enquanto eles tinham dificuldade, a maioria dos cristãos hoje tem dificuldade de provar que verdadeiramente caminham com Deus vivo. Sim. E que são porta-voz do Deus vivo. Isso é religião. O cristianismo se tornou religião. E o cristianismo se tornou muito teórico. E se tornou muito distante do Novo Testamento. Então, a nossa pregação, a nossa luta aqui, o que pregamos, o que fazemos, o que ensinamos, é levar o cristianismo de volta a ser parecido. Pois nós acreditamos que é possível ser igreja neotestamentária, ou seja, uma igreja do Novo Testamento em pleno século XXI. Nós acreditamos que o livro de Atos não terminou de ser escrito, que Atos são os atos dos apóstolos, que os atos dos discípulos de Jesus continuam, não com tinta e papel, mas continuam sendo escritos através da igreja. Agora, outra coisa, para não achar que a gente é negacionista aqui, os caras são negativos. Não. A igreja é linda, é maravilhosa, é gloriosa. E o Apocalipse aponta para uma igreja vencedora, para o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja. Nós somos apaixonados por Jesus e apaixonados pela igreja. Sim, é exatamente o que o pastor Domingos falou. É óbvio que o cânon está fechado, a Bíblia foi escrita. A gente não está falando que a gente vai escrever Bíblia, gente. Não. Mas o que a gente está falando é que Jesus tem um convite maravilhoso para você, para viver as verdades da fé e para viver a fé de uma forma que você possa desfrutar da liberdade que Jesus conquistou para você na cruz. Porque o sistema religioso, ele prende a sua mente. Agora, Jesus Cristo liberta você. Então, você é livre para desfrutar das melhores experiências com Deus. Você é livre para desfrutar das melhores experiências com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Você é livre para fluir nos dons. Você é livre para dar continuidade à obra santa que Deus tem feito na terra. Você é livre para criar, para gerar beleza. Você é livre para desfrutar das experiências da forma como Deus se agrada, entendeu? Então é essa liberdade maravilhosa que você só encontra em Jesus Cristo, entendeu? O Filho do Homem veio para nos libertar realmente, para não deixar mais a sua mente aprisionada, mas agora você pode criar e mostrar o amor de Deus, a graça de Deus para o mundo, as muitas formas da sabedoria de Deus, da forma como agrada ao Senhor. Isso é incrível. E isso a religiosidade não vai permitir que você faça, porque a religiosidade vai botar a sua mente numa caixa, mas Jesus Cristo te liberta dessa caixa, te liberta dessa cela e te leva a viver verdadeiramente a fé que agrada ao Pai, a fé que vem do coração de Deus. E isso é incrível, isso é maravilhoso. E esse é um dos nossos objetivos como igreja. Não que você seja preso a um sistema religioso, mas que você seja livre em nome de Jesus para criar e para gerar beleza, e para cuidar da sua família, e para viver da melhor forma possível. Para exercer sua profissão da melhor forma possível. Mas entenda que o verdadeiro cristianismo é um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus. E pessoas precisam de Deus, mas também precisam de outras pessoas. É isso. É por isso que estamos aqui, por isso que somos igreja. Estamos aqui para te ajudar, para te acompanhar. E a igreja não é uma religião, é uma família para se pertencer. E é lugar de amor e cuidado.
somos igreja, porque não dá também para você achar que vai... então, dito isso, eu vou viver meu cristianismo sozinho na minha casa. Aí vai ficar difícil. Não, é só você ouvir o episódio do Desigrejados que a gente já gravou, que isso aí já está respondido. E aí você vai ficar longe da vida de Deus. Vamos juntos, porque juntos somos melhores e mais fortes. O cara falou bem, ele falou. O cara é fera. Tamo junto. O cara é bom, hein? Existe cura na vida em comunidade através do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser ouvir o nosso podcast também sobre igreja, sobre ser igreja, tá aí no canal. Compartilhe com seus amigos. É isso aí. Bom, não deixa de se inscrever e deixar seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que mais gente, como o seu perfil, gostaria de ver esse vídeo e mostra esse vídeo para outras pessoas. Então, por favor, deixa o like. E se você está no Spotify, manda para todo mundo. E essa semana foi aniversário do Davi. E amanhã é aniversário do meu pai. Dá um like aí para ele e já manda, Davi, parabéns aí. O cara é fera demais. Amanhã vai ter foto no Instagram do Pastor Domingos. Vai lá e comenta. Pastor Domingos, amo sua vida, Deus abençoe. Você coloca lá, falando Davi, profeta para as amanhã nações. Não, na verdade, no dia que esse podcast vai ao ar, é hoje. Hoje, dia 11 de fevereiro, é hoje. Na verdade, a gente está gravando dia 10, mas o podcast é agora, dia 11. É hoje, aniversário do Pastor Domingos, hoje. Aniversário do Davi foi dia 8, pessoal. Valeu, Davi. Te amo. Deus abençoe. Também te amo, pai. Tamo junto. Tamo junto.